Fala galera, beleza? Saiu o edital da Cefaz Bahia e nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a prova discursiva, né? A banca do concurso vai ser a Fundação Getúlio Vargas, vai ser a FGV, né? E o edital ele deixa algumas informações em aberto, né, sobre a prova discursiva. A gente vai tentar tratar de algumas dessas informações aqui e montar também uma estratégia de como se preparar para essa prova discursiva. O edital veio com 3 cargos, né? E nessa aula a gente vai falar sobre o cargo de administração e finanças e de administração tributária. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo aqui do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Se durante a nossa aula você quiser mandar uma mensagem ou tirar alguma dúvida, né, sobre a parte discursiva ou também sobre os nossos cursos de discursiva, você pode entrar em contato lá no meu Instagram, no Instagram do Você Concursado, ou lá no nosso canal no Telegram, que chama Academia de Discursivas. Eu também aproveito já para adiantar que abaixo desse vídeo aqui tem um link do nosso treinamento focado nesse concurso da Cefaz Bahia. Então são 2 treinamentos, um para o cargo de administração e finanças e o outro para o cargo de administração tributária. Na descrição do vídeo também tem os links das questões que a gente vai utilizar como exemplo aqui. Esses links você consegue acessar gratuitamente para poder acompanhar o enunciado das questões, beleza? Então vamos nessa. Quais são as informações relevantes aqui para fins de prova discursiva? A primeira vai ser a data da prova, né? A banca ela diz que a prova vai ser aplicada no dia 5 de junho de 2022 e vai ser aplicada a prova objetiva junto com a prova discursiva, tá? Então vai ser uma prova única. A prova vai ser aplicada de 8 da manhã a 2 da tarde, então vão ser 6 horas de prova, beleza? O que a gente consegue extrair dessa informação aqui? Primeiro, quando você estiver se preparando, né, para esse concurso, você vai ter que fazer alguns simulados, né, para você poder ver ali qual é o tempo que você gasta para poder elaborar a prova, né, para você simular de fato ali o dia da prova. E quando as pessoas vão fazer simulado, muitas vezes eles deixam de lado a prova discursiva, tá? Você não vai fazer isso. Então, quando você for fazer um simulado, você vai fazer o simulado objetiva e pegar um tema da discursiva, pode ser no nosso curso, pode ser na biblioteca de discursivas, que é a ferramenta de pesquisa de questão, pode ser de qualquer lugar, mas é importante que você faça também um simulado com a prova discursiva, tá? Outra informação é a questão do tempo de prova. Normalmente as provas de concurso, ela vem ali de 4 horas e meia, 5 horas, alguns assim bem específicos, 5 horas e meia, mas 6 horas de prova é um tempo muito bom para um concurso, tá? Normalmente não vem com essa quantidade toda de horas para poder elaborar a sua prova. Então, isso quer dizer que a prova deve vir num nível bom, né? Porque vai ter bastante tempo para poder fazer. E também a gente pode, com base nessa quantidade de horas, pensar ali em como que vai ser o tamanho da discursiva, porque o edital não traz essa informação, mas a gente fala daqui a pouco sobre isso. Outra informação relevante que com certeza você já deve ter pesquisado é quanto à remuneração, né? A gente está falando de um salário inicial de R$ 13.000, né? Somando ali o vencimento, mais as gratificações previstas para o cargo, né? Então dá uma remuneração muito boa. Logicamente, vale muito a pena se preparar, porque isso aqui você não está estudando pelo dinheiro em si, né? Você está estudando pela mudança que essa renda pode trazer para você na sua vida, né? Na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, enfim. Ela vai trazer uma mudança num cenário de vida para você, trazer algumas perspectivas, né, de coisas que você até então, poxa, eu não poderia fazer isso, e aí vai conseguir fazer essas coisas. Então, quando for pensar nessa remuneração, pensa nisso, como que isso pode ajudar você e as outras pessoas, beleza? Massa. O que mais que a gente pode extrair do edital que é importante? A distribuição de pontos, né? A gente vai extrair lá do edital que a prova objetiva vai ser composta por questões de múltipla escolha e vão ser 70 itens ao todo, tá? Então a prova é composta por 70 itens, vão ser 35 itens de conhecimento básico e 35 itens de conhecimento específico. Porém, as questões de conhecimento básico, elas têm peso 2 e as questões de conhecimento específico têm peso 3. Então, na verdade, a prova de conhecimento geral, né, conhecimento básico, vai valer 70 pontos e a prova de conhecimento específico 105 pontos. Então, no total, a prova objetiva vale 175 pontos. Para poder ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 105 pontos. O edital não fala de mínimo por conhecimento, né? Então,
se você tirar 105 pontos só na parte de conhecimento específico, teoricamente você não seria eliminado do concurso. Logicamente, a gente está falando de um concurso de alto nível, né? Com uma remuneração alta, vai ter bastante gente concorrendo, então assim, a gente tem que focar na nota máxima, né? O mínimo ali é quase que uma obrigação para poder se preparar. Sabemos que é difícil, que não é fácil tirar esse mínimo, né? Porque as matérias elas não são simples, mas né, você que está se preparando aí para ser aprovado, o foco tem que ser a nota máxima, né? Meu pai sempre dizia isso para mim, ó, você foca na nota máxima, porque se você escorregar, tiver algum problema, aí você cai ali para 90, 85%, então você continua dentro do jogo. Agora, se você já foca no mínimo, aí qualquer escorregadinha que você dá, você está fora, está eliminado. Então, o foco é a nota máxima, beleza? E quanto à prova discursiva? Prova discursiva, o edital traz a seguinte informação, ó. A prova discursiva consistirá em uma questão discursiva versando sobre o conteúdo específico de acordo com a área escolhida. Então, a gente vai ter uma questão discursiva que cobrará conhecimento específico, beleza? Essa questão, ela vale 25 pontos e, para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 13 pontos, pouco mais ali de 50% da nota. Então, a discursiva também elimina. O candidato ele pode ter gabaritado a objetiva, tirado 175 pontos na objetiva. Se ele não tirar 13 na discursiva, ele está fora do concurso. E aí vem até uma questão interessante aqui, porque muita gente fala assim, então beleza, como vai ser a prova discursiva, vai cobrar um conhecimento específico, meu foco vai ser em estudar o conhecimento específico, eu não preciso nem treinar a discursiva, porque se eu souber o assunto eu vou bem. Só que não é assim, tá? Não necessariamente é assim. Porque se fosse assim, ninguém era eliminado na discursiva, porque a discursiva ela só é corrigida dos candidatos que estão mais bem classificados no concurso, né? Então são, teoricamente, os melhores candidatos, candidatos com mais conhecimento. E ainda assim, muita gente é reprovada na discursiva. Então, além de ter o conhecimento técnico sobre a matéria, sobre os assuntos, é preciso também ter a técnica discursiva, saber o que a banca vai levar em consideração na hora de montar um padrão, né? E voltar a sua discursiva para aquilo que o examinador quer. É isso aqui que vai fazer realmente a diferença, tá? E outra informação interessante é a seguinte, quando o pessoal olha aqui, né, você vai olhar aí e vai falar assim, poxa, a discursiva vale 25 pontos, a objetiva vale 175 pontos, então a discursiva nem é tão relevante assim, vale 12,5% ali da nota total, nem é tão relevante, eu nem preciso me preocupar tanto. Porém, é aí que vai vir o grande engano, tá? Se a gente pegar aqui no edital, a gente tem aqui, ó, quantitativo de vagas, né? Aí tem aqui o cargo de administração e finanças e aqui o cargo de administração tributária. Aí o edital fala o seguinte, vamos pegar como exemplo aqui a ampla concorrência, tá? Vão ser 9 vagas para o cargo de administração e finanças e 20 vagas para administração tributária. Porém, a banca vai corrigir, tá? 5 vezes o quantitativo de vagas, tá? Então, vai pegar os candidatos classificados 5 vezes no quantitativo de vagas e vai corrigir a discursiva. Então, ele vai pegar aqui 45 candidatos da ampla concorrência e 100 candidatos da administração tributária, tá? Então, vai pegar aqui, ó, né, vamos pegar aqui o cargo de administração tributária só como exemplo, vai pegar aqui os 100 primeiros, né, na objetiva, beleza? E daqui para baixo, 101, 102, quem tiver aqui está eliminado do concurso. Então ele vai só corrigir essa redação aqui. Então quem não conseguir ficar entre os 100 primeiros, entre os 45 primeiros, né, na ampla concorrência, eles vão ser eliminados do concurso, beleza? Isso aí, beleza, você já sabe. Agora o edital traz uma outra informação, tá? Que é qual? Que é o quantitativo de candidatos aprovados que vão ficar no cadastro de reserva. Então, se a gente olhar aqui nessa outra tabela, ó, tá aqui, ó, quantitativo para cadastro de reserva, tá? Então vão ser aqui, ó, 18 candidatos no cadastro de reserva e 40 candidatos no cadastro de reserva, tá? Então aqui a gente vai ver que de 100 vão virar 40, tá? Na verdade, de 100 vão ficar 60, né? Porque aqui fala de vagas previstas no edital, mais quantitativo para cadastro de reserva. Então, teoricamente, aqui seria 60 vagas, beleza? Então, vão ficar 60 candidatos, 28 candidatos dentro ali da possibilidade de ser chamado. Então, aqui no cargo de auditor tributário, eles vão corrigir aqui a discursiva. Depois que ele fizer a correção da nota discursiva, ele vai pegar, recalcular a nota do candidato, então vai pegar a objetiva, soma com a nota da prova discursiva,
né? Aí você vai ter a nota final, aí depois vai classificar todos os candidatos com base na nota final. Então, se você foi mal na discursiva, provavelmente você vai perder posições. Se você foi bem na discursiva, você vai subir posições. Depois que ele fizer isso, ele vai vir aqui, ó, colocar aqui 60, tá? Passar uma linha aqui, todos os candidatos que tiveram redação corrigida, mas ficaram abaixo dos 60, estão fora do concurso, estão eliminados também, tá? Então só vão ficar aprovados esses aqui, beleza? Aí vem a grande importância da discursiva, porque você está num jogo, a objetiva classificou, legal, você ficou ali no limite para poder ter a redação corrigida, só que se você for mal na discursiva, você pode perder classificação, sair das vagas ou sair do cadastro, tá? E acontece muito, a gente tinha uma aluna do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a logística do concurso era semelhante a essa, ela tinha ficado fora das vagas na objetiva, aí ela pegou, tirou uma nota excelente na discursiva, foi a terceira maior nota do cargo, aí ela foi para dentro da lista dos candidatos que ficariam no cadastro de reserva. Então ela saiu da lista que seria eliminado, foi para a lista dos candidatos que estavam dentro do cadastro de reserva. E o órgão chamou na primeira chamada todos os aprovados, então chamou inclusive ela que estava no cadastro de reserva. Então, graças à discursiva ela entrou. Se ela não tivesse tido um bom desempenho na discursiva, ela tinha ficado fora e aí seria eliminada, não teria chance nenhuma de ser convocada no concurso, beleza? Então, a grande importância da discursiva está aqui. É justamente você tem que tirar uma boa nota para você ficar entre os candidatos classificados, tá? Não necessariamente precisa ficar dentro das vagas. É o ideal, é o que todo mundo busca, mas tem que ficar pelo menos ali nessa lista aqui que a banca traz, né, de 28 para o cargo de administração e finanças e de 60 para o cargo de administração tributária, beleza? Agora, como é que vai ser essa prova discursiva? O que vai ser cobrado, né? A banca ela diz o seguinte, ó, na avaliação da prova discursiva será considerado o grau de conhecimento sobre o assunto, tá? Sobre o tema, demonstrado pelo candidato, bem como a fluência e a coerência na exposição, tá? Então, quando a gente pega essa informação aqui, parece que a banca ela vai avaliar o conteúdo, a fluência e a coerência. É só isso, né? Mas se a gente for ver outras provas, outros espelhos de correção que a gente tem acesso por conta do serviço de recurso que a gente faz, a gente vai ver que o padrão ele vai ser basicamente o seguinte, vai vir a parte de conhecimento do conteúdo, que a banca vai avaliar, e essa parte de conhecimento do conteúdo pode valer de 95% a 100% da nota, tá? Então ela vai buscar as informações ali na resposta e vai dar nota para o candidato, ou no caso que é de 95%, ela pode ali avaliar a questão da abordagem geral do tema, então ela vai avaliar a fluência, organização, coerência, em alguns pontos vai avaliar também a questão das normas gramaticais, da parte gramatical. E por que isso é importante saber, tá? Porque a gente, acompanhando aí esse serviço de correção, né? A gente já tem bastante experiência nessa área. De vez em quando eu pego, né, alguns professores corrigindo as redações da FGV, né, que cobram conhecimento específico, que é o caso desse concurso, utilizando o padrão de correção da redação da FGV. Que aí a gente tem aqui, ó, questão discursiva da FGV, conhecimento específico. Redação da FGV, conhecimento de atualidade. Os espelhos são totalmente diferentes. Nesse de atualidade, a banca avalia progressão textual, abordagem do tema, questão gramatical. Então, isso tem um peso muito relevante, porque a banca quer avaliar se o candidato sabe escrever um texto dissertativo. No caso da questão discursiva, a banca não vai focar nesses pontos, vai focar em outros. Então, se você corrige sua redação com base no espelho errado, você vai ter uma ideia errada de como é que está seu desempenho e também de como que você deve construir o seu texto, beleza? Agora, diante desse cenário, que a parte de conteúdo é importante, a banca ela diz o seguinte, ó, vai cobrar conhecimento específico, mas o que deve cair na prova, né? O que deve vir aqui? Se a gente for pegar o cargo de agente de tributos estaduais, de administração e finanças, a gente vai ver que a prova de conhecimento específico, né, é dividida aqui em administração, economia e finanças públicas, matemática financeira, contabilidade aplicada ao setor público e informática básica, né? Analisando as matérias, a natureza dessas matérias, a gente tem que é bem improvável que seja cobrado temas de matemática financeira e informática básica na prova discursiva. Até porque é uma questão uma matéria de pouca relevância para a banca. Veja que ela botou 5 questões de cada. A matéria de mais relevância seriam essas duas aqui
E a que é mais relevante de todas seria essa contabilidade aplicada ao setor público, né? Porque a gente tem aqui 15 itens, né? Mas é dividido aqui em 3 disciplinas, ó. Administração, economia e finanças. Aqui são 10, mas é só de contabilidade aplicada ao setor público. Então, se a gente for montar aqui um grau de importância dessas matérias e a chance que essas matérias têm de cair na prova discursiva, a gente vai colocar em ordem. Contabilidade aplicada ao setor público, como a com mais chance, né? Depois a gente vai colocar finanças públicas, economia e administração, tá? Então nessa ordem aí deve ser as matérias que vão ser cobradas na prova discursiva. Logicamente você vai treinar várias, né? Mas o objetivo aqui é você entender como montar um texto, tá? Como montar o texto. Porque o conhecimento você vai adquirir no estudo que você teve para a prova objetiva, mas você vai precisar desenvolver uma técnica para poder trazer esse conteúdo. E também, né, treinando, você vai ver alguns conteúdos ali com maiores chances de serem cobrados na prova discursiva. Se a gente for avaliar outro cargo, agente de tributos, né, de administração tributária, a gente tem o seguinte, ó, que a prova vai ser legislação tributária, informática básica e matemática e lógica. Seguindo a mesma lógica daqui de cima, a gente tem matemática e informática básica com pouca chance de caírem na prova discursiva. Então, o foco deve ser realmente a parte de legislação tributária do estado da Bahia, beleza? Show de bola. Então, as matérias que a gente vai se preparar para a discursiva, que a gente espera que caia na discursiva, são essas aqui. Logicamente, eu não tenho uma bola de cristal, eu não tenho como saber exatamente qual vai ser o assunto. Então, a ideia é a gente se preparar, né, para uma discursiva em que a gente consiga desenvolver uma resposta mesmo sem dominar o assunto, né? Aquela ideia assim, poxa, você está estudando aí bastante, vai estudar muito ainda até a data da prova, você está dedicando muitas horas do seu dia para isso, né? Você está deixando de fazer várias coisas que você gosta por conta desse concurso. Então, não dá para chegar lá no dia da prova e falar assim, na discursiva, eu vou torcer para vir um tema que eu sei, porque se vier um tema que eu não sei, eu não vou fazer. Pô, se você não fazer, você está eliminado do concurso. E aí você vai colocar todas as suas fichas no... Se vier um tema que eu sei, né? Não. Você tem que pegar e estar pronto para conseguir desenvolver, inclusive se vier um tema que você não domina, né? Então, a técnica discursiva, o objetivo da técnica discursiva, por isso que eu friso que é tão importante estudar para a discursiva, é que você... aprendendo a técnica, se vier um tema que você sabe, você gabarita. Você tem um conhecimento do conteúdo e tem a técnica. Então você gabarita a questão. E aí vai lá para cima na classificação. Se você sabe a técnica, mas vem um tema que você não domina, você tem as ferramentas para conseguir responder e não ser eliminado no concurso, né? Então a técnica ela te dá essa base, ela te dá essa possibilidade, né, de você ir mais tranquilo ali, aumentando as chances de não ser eliminado e de conseguir uma melhor classificação, beleza? Agora vamos ter uma noção aqui de como que é essas provas, né? Para isso, a gente utiliza a biblioteca de discursiva, tá? Biblioteca de discursiva. Se você nunca ouviu falar dessa biblioteca discursiva, ela é uma ferramenta do Você Concursado, em que você consegue pesquisar gratuitamente enunciados de provas discursivas. É um sistema de questão só com questões discursivas, só com provas de redação, tá? Então, você entra lá na biblioteca discursiva, faz a pesquisa lá por banca, bota lá FGV, depois você pesquisa as matérias, bota lá contabilidade pública, né? Coloca lá finanças públicas, coloca administração, economia, legislação tributária, aplicada a estado e município. E você vai aparecer lá várias questões, né? E você vai olhando cada uma das questões ali para ter uma noção de como que vai ser a prova. Nesse sistema, inclusive, tem algumas questões inéditas, né? Que são elaboradas pelo Você Concursado no modelo da banca. Então, por exemplo, a gente extraiu aqui uma questão de administração financeira orçamentária, que entra dentro de finanças públicas, da FGV, elaborada esse ano, em 2022. Né? A questão, ela traz aqui um enunciado, né, com uma situação hipotética, e aqui pede para o candidato redigir um texto analisando a regularidade ou não de cada uma das situações expostas acima, tá? Então a banca traz 3 situações, então em regra o candidato vai ter que fazer um parágrafo para responder esse tópico 1, outro parágrafo para poder responder esse tópico 2 e um outro parágrafo para poder responder esse tópico 3. Então a banca ela vai pegar e vai pedir para você, né, com base nas informações que foram apresentadas e no seu conhecimento técnico, né, apontar aqui a regularidade ou não de cada um dos fatos. Esse é um estilo de questão mais voltado para o estudo de casa,
que é um daqueles tipos de questão discursiva que a maioria das pessoas tem bastante medo, né? Poxa, se vier um estudo de caso, será que eu vou conseguir fazer? Pois bem, esse estilo de questão tem lá na biblioteca discursiva também para você poder treinar. É importante que você treine esse tipo de questão, porque pode ser que venha na sua prova, você tem que estar preparado para tudo, beleza? Na parte de legislação tributária, eu baixei essa questão aqui que já está no modelo da Cefaz Bahia, tá? Beleza? Como eu disse, o link dessas questões estão na descrição desse vídeo, você pode baixar, ou na biblioteca, é só colocar esse número aqui que você encontra também, beleza? Mas uma questão da FGV em 2022, ela foi elaborada também pela equipe do Você Concursado, já no modelo da Cefaz Bahia, considerando a legislação específica, tá, do Estado, e aí a banca ela traz novamente aqui um texto, uma situação hipotética, né, traz várias informações aqui, e depois ela vem com o comando da questão e os tópicos. Tá? Então aqui é uma estrutura um pouquinho diferente dessa daqui que a gente viu, né? Porque os tópicos, na verdade, elas estão aqui dentro da situação hipotética. E nesse caso aqui, os tópicos, eles vêm expressos aqui, ó. Tem que responder isso e isso. Então, nessa questão aqui, a gente tem 3 tópicos, né? E nessa questão aqui, a gente vai ter 2 tópicos, beleza? Então, a ideia é, analise a situação com base no seu conhecimento técnico, você vai dar a resposta se é regular, se não é regular, se está legal, se não está legal, tá? Mas com base nisso, utilizando, logicamente, a técnica de discursiva, tá? Esses 2 modelos de questão, eles foram pensados para 30 linhas. E aí a gente vai entrar aqui na questão da quantidade de linhas. O edital da FGV, para esse concurso da Cefaz Bahia, ele não traz um quantitativo específico de linhas. Ele não fala assim, ó, vai ser uma questão de 20 linhas, vai ser uma questão de 40 linhas, 60 linhas, enfim, ele não fala nada, deixa aberto, tá? Da mesma forma que ele deixa aberto quanto ao tipo de questão, se vai ser um estudo de caso, se vai ser uma questão que cobra só conhecimento, se vai ser uma peça técnica, enfim, ele deixa tudo aberto. Quando deixa aberto, pode vir qualquer coisa. Agora, pensando, né, no todo o contexto desse concurso, são 70 questões objetivas, mais uma questão discursiva, para 6 horas de prova, a gente chuta em questões, né, discursivas de 30 a 60 linhas. Tá? A gente não acredita que vai vir questões de 15 e 20 linhas, porque aí seriam questões muito curtas, né, para esse tempo de prova, mas a gente também não acredita em questões de 90, 120 linhas, porque nesses casos de 90 a 120 linhas, normalmente a banca ela traz, né, ali que vai ser uma peça jurídica, uma peça técnica e expressa isso de forma clara lá no edital. Como ela não trouxe, a gente chuta ali algo entre 30 e 40, 45 linhas. No seu treinamento, você deve treinar questões com vários quantitativos, né, para você saber ali como que você vai em cada um daqueles cenários. Lembra? A ideia é você treinar vários cenários para no dia da prova você não ser surpreendido com isso, beleza? Quanto a essas 2 questões aqui, eram para 30 linhas, como que você poderia fazer a questão? Né? Se a gente for pegar aqui a lógica, tá? Para aquela primeira questão, vou colocar aqui como questão 1, e a segunda questão de legislação vou colocar como questão 2. Nessa questão 1 aqui a gente viu que tinha... Opa, deixa eu colocar aqui para você, foi mal. Vamos lá. Tinham 3 tópicos nessa questão 1 e na questão 2 tinham 2 tópicos, não era isso? Beleza. Como que a gente vai fazer? Vai ser um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos, tá? Essa é a estrutura do seu texto. Um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Veja que o parágrafo de desenvolvimento, ele vai ocupar a maior parte das linhas, beleza? Então, o foco para a FGV são os parágrafos de desenvolvimento, porque é onde você vai responder ao que foi solicitado no enunciado, e aí a banca vai avaliar se você respondeu corretamente ou não, né? E de acordo com a sua resposta vai te dar a nota, beleza? Introdução e conclusão, elas vão ser inseridas em situações em que você deixaria linhas em branco. Então, por exemplo, imagina essa questão aqui, né? Imagina essa questão aqui, são para 30 linhas, com o conhecimento que você tem da matéria, você preencheria 20 linhas. E essas 20 linhas seriam suficientes para poder conseguir responder a tudo que foi pedido. Você, beleza. Em vez de deixar 10 linhas em branco, você vai fazer um parágrafo de introdução de 5 e um parágrafo de conclusão de 5, beleza? Então, o parágrafo de introdução e conclusão, ele só será necessário para poder meio que evitar que você deixe ele em branco. Já que você vai deixar ele em branco, né, vamos trazer ali um pouquinho mais de informação para deixar o texto melhor.
Porém, em algumas situações em que você tiver bastante conteúdo, né, se você tiver bastante conhecimento, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó, tá? Simplesmente não fazer introdução e não fazer conclusão, tá? Então, nessa questão aqui, seriam só 3 parágrafos o texto, um para cada tópico. E aqui seriam 2 parágrafos o texto, um para cada tópico. Importante para a questão da FGV, tá? E isso vale também para outras bancas de concurso. A resposta dos tópicos devem vir na ordem que eles aparecem no enunciado. Então, se veio lá, situação 1, situação 2, situação 3, no primeiro parágrafo você vai falar sobre a situação 1, depois você fala sobre a situação 2, depois pela situação 3. Então, você vai seguir a mesma ordem, nada de ficar inventando moda, de ficar trocando ordem de resposta, porque isso só prejudica a sua correção, beleza? Segundo ponto, se você não sabe um conteúdo, você não pode deixar de respondê-lo. Se a banca pediu para falar, sei lá, falar sobre os princípios da contabilidade pública, eu não sei os princípios da contabilidade pública, eu vou falar aqui sobre as demonstrações contábeis. Não adianta, cara. Se ela pediu falar sobre princípios, se você falar sobre demonstração contábil, ela vai simplesmente te dar 0. Por quê? Porque ela não pediu para você falar sobre demonstrações contábeis, ela pediu para você falar sobre os princípios da contabilidade pública. Então, nesse caso, você vai falar sobre os princípios, mesmo que você não saiba. E aí você vai ter que utilizar a técnica de chute, inclusive aqui no Você Concursado tem, né, uma aula explicando como é que é essa técnica de chute, mas a ideia é você responder, tentar responder, trazer informação, mas tentando responder aquilo que foi solicitado, tá? Porque mesmo que você não acerte, você pode conseguir ganhar uma pontuação ali, mesmo que mínima. E qualquer pontuação faz toda a diferença na classificação do concurso, beleza? Então, já trouxe aqui várias dicas para essa prova, né? Mas a ideia é que você treine. Não adianta nada eu só trazer informação aqui e você não treinar ali a discursiva em si, porque é totalmente diferente. É igual pegar um carro, né? Se eu ensinar para você a como é que dirige um carro, você, beleza, parece fácil, mas aí você vai fazer, é outra coisa. É exatamente assim com a discursiva. Então você entende como é que funciona, beleza, passo para você agora, precisa treinar, precisa praticar, porque só colocando a mão ali na massa que você vai entender qual é a dificuldade, como é que é o seu desempenho e tudo, beleza? E qual é a estratégia para você poder chegar bem preparado para esse concurso da Cefaz Bahia, tá? A estratégia é a seguinte: primeiro, você vai aprender a técnica discursiva, em suma, vai aprender a fazer um parágrafo de desenvolvimento bem feito, tá? Na nossa técnica, inclusive, a gente tem lá tópico frasal, argumento principal, argumento secundário, fechamento, todas são partes que compõem esse parágrafo de desenvolvimento. E a gente vai ver vários estilos, né? Tem vários estilos de parágrafo. Alguns é melhor para você utilizar quando um tópico cobra algum conceito, o outro é interessante para quando for um estudo de caso. Então você vai ver vários modelos de parágrafo de desenvolvimento para você poder escolher o que mais se adequa à sua situação de prova. Depois que você aprender essa técnica discursiva, que também envolve ali a questão da apresentação do texto, como utilizar a folha de resposta, como citar a lei, enfim, você aprendeu essa técnica, aí você vai começar a praticar, tá? Para esse concurso, com esse nível, né, eu sugiro praticar no mínimo, tá? E aqui é mínimo mesmo. 3 questões, tá? Isso aqui é mínimo, por quê? Porque a ideia é você treinar o máximo que der, né? Porque quanto mais você treinar, mais temas você vai ver. Isso é bom, porque pode ser que caia algum tema daqueles que você viu, né? E também você vai desenvolvendo melhor a sua técnica, vai ficando mais tranquilo com a discursiva e isso faz diferença lá na hora da prova também. Mas não adianta só você fazer 3 questões. Vou resolver isso aqui essa semana. Pá, pega lá, faz 3 questões na mesma semana. Não, elas são questões com correção, tá? Então você vai fazer que a sua discursiva, né? Aí você manda para correção, né? Aí a pessoa que corrigir vai te dar um feedback sobre essas correções, sobre a sua discursiva, né? Apontando aqui os seus pontos positivos, né? Mas os seus pontos negativos. Para quê? Para na próxima discursiva você tentar eliminar os pontos negativos. Aí você faz uma outra discursiva, manda novamente para correção, você vai receber novamente um feedback com outros pontos negativos, né? Aí você vai tentar corrigir esses pontos negativos e fazer uma terceira discursiva, mandar para correção de novo, né? E receber o feedback. A ideia é que você vai eliminando aqueles erros, né, da sua discursiva, para que cada vez ela fique melhor, cada vez ela fique mais clara e mais propícia a uma nota máxima. Então é uma prática com correção, beleza? E para poder te ajudar nessa preparação, a gente tem cursos voltados para
esses cargos, né? Então a gente tem um curso de discursiva voltado para administração e finanças e também para administração tributária, tá? São cursos diferentes, logicamente, porque tem temas diferentes. A parte de técnica mesmo de elaboração da discursiva é bem parecida, né? Mas o que vai diferenciar são os temas. Por quê? Porque os temas no nosso curso eles são voltados para o concurso. Então, que tem nesse curso, né? Você vai ter lá a técnica discursiva bem sucinta, só aquilo que é importante para você poder fazer um bom texto, beleza? Então a gente não vai falar aqui muito sobre aquele parágrafo de introdução e conclusão, porque ele não é relevante, né? A gente vai citar ali como é que faz, para você saber, ter uma noção, mas não vai ser o foco do treinamento. O treinamento o foco é no parágrafo de desenvolvimento, que é realmente o que é importante para você conseguir uma boa nota. Além disso, tem temas para praticar, e aí os temas são voltados por área, né? Então vão ser temas lá de contabilidade pública, de AFO, finanças, economia. Aqui vai ser só de legislação tributária. Então vão ser vários temas de legislação tributária. Os temas vão ser liberados mais ou menos semanalmente, tá? Beleza? Então é provável que você tenha aí temas toda semana para poder praticar até o dia da prova. As de legislação tributária, elas são montadas pela equipe do Você Concursado ou adaptadas, né? Porque como cobra legislação específica do Estado, né? A gente precisa adaptar as questões, precisa montar as questões focadas na legislação do Estado, né? Então, mas toda semana ali você vai ter um tema para poder praticar sobre essa matéria também, beleza? Esses temas vêm com correções individualizadas, então você pode utilizar seu saldo de correção para poder enviar para algum professor para poder receber o feedback, né? E também contam com propostas de resolução dos temas. Então as propostas de resolução vêm em PDF, né? E algumas vêm também em vídeo, tá? A ideia do vídeo é justamente mostrar como apliquei a técnica, né? Naquele tema que você escolheu. Então você faz o tema, aí depois você olha o padrão de resposta, aí depois você vê o vídeo de como que eu fiz aquele tema, para depois você fazer um novo. Então veja que você vai passando por vários processos de aprendizado para poder otimizar de forma mais rápida, né, a sua elaboração de discursivo. E tudo isso está disponível a um preço acessível. O link do curso está aqui embaixo, então se você não é o nosso aluno ainda, né, você pode acessar por meio dele. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar também lá nas nossas redes sociais, no @prof.brunomax, no Você Concursado, ou lá no Telegram, no canal da Academia Discursiva, beleza? É isso, forte abraço, bons estudos e te vejo lá na nossa área do aluno.